Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos aqui para mais uma live no canal Tempozio, que é a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Como eu sempre digo, eu não estou aqui exatamente para pregar a palavra, mas o nosso objetivo é obtermos conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. É por isso que a palavra já diz: erreis por não conhecerem as Escrituras sagradas. Então nós, como um cristão, nós temos que ter a palavra do Senhor na nossa vida. Nós, como cristão, nós temos que estar a cada momento estudando a palavra, né? Muitas das vezes, como eu sempre digo, a gente não vai guardar todos os versículos, mas o que acontece é que nós vamos ter um direcionamento já, né, por já ter lido a palavra do Senhor e muitas das vezes destacar, né, alguns assuntos, né, que a gente já praticou esta leitura. Amém? Então vamos lá, a nossa primeira oração, para depois nós estarmos lendo a palavra do Senhor, que hoje, dia 22 de agosto, nós estaremos lendo o segundo livro de Crônicas, capítulo 26, um total de 23 versículos. Amém? Então vamos a este minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, pedindo de Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória. Senhor, abra o nosso entendimento para com a Tua palavra, abra o entendimento deste irmão, desta irmã. Senhor, sejas conosco, Pai, em Teu santo nome. Amém. Amém? Então, meus amados, eu sou o Teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempozio. A leitura de hoje, segundo as Crônicas 26, vamos falar sobre Uzias reina e prospera. Vamos falar sobre Uzias é atacado de lepra e somente esses dois tópicos. Amém? Então vamos à leitura. Segundo as Crônicas 26, verso 1. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Verso 2. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Verso 3. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Verso 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Verso 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e no dia em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Verso 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jebene, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Verso 7. E Deus o ajuntou, ou melhor, e Deus o ajudou contra os filisteus,
e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Verso 8. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Verso 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Verso 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhanteiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Verso 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra, em tropa, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Verso 12. Todos os números dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. Verso 13. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Verso 14. E preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos e lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Verso 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivesse nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudador, até que se tornou forte. Vamos agora ao segundo tópico, que é 2 Crônicas 26 e verso 16. Uzias é atacado de lepra. Verso 16. Mas, havendo-se já se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Verso 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Verso 18. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram a ti: Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste,
e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Verso 19. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão, para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Verso 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apresuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Verso 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Verso 22. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Verso 23 e final. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seu pai no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Então foi aí esses 23 versículos. Eu acho bastante interessante, né, irmãos, que nessa época eles começavam a fazer o que era reto aos olhos do Senhor, da mesma forma que foi Amazias, né, que foi o pai de Uzias. Amazias começou também, olha, fazendo tudo que era agradável aos olhos do Senhor, mas depois se corrompe com a idolatria. E eu quero que você preste atenção que Uzias, ele foi atacado de lepra pelo simples fato, vamos dizer assim, simples para nós, que nós estamos nessa época, mas naquela época era uma época muito respeitosa, que só quem entrava para poder queimar incenso era o sacerdote. Mas você vê que Uzias, ele já começa a se engrandecer, né, o poder dele, quer dizer, eu posso entrar onde eu quiser, eu posso sair da onde eu quiser, e ele entra e vai queimar incenso no altar, desobedecendo uma lei, vamos dizer assim, desde o início, né? Lá quando Moisés deixou a lei que somente os sacerdotes, eles poderiam entrar no templo e acender ali o incenso. A gente vê que Uzias, eu vou falar só, né, pelo nosso tempo de hoje, mas naquela época era uma transgressão, né, muito grande. E você observa que quando o rei Azarias, né, o sacerdote Azarias, ele chega juntamente com os demais sacerdotes e chama a atenção de Uzias. Olha, você não deveria
entrar aqui para queimar incenso. Somente os sacerdotes podem fazer isso. E naquela hora, os sacerdotes, né, já fala para ele: olha, você transgrediu a palavra do Senhor. Já é um erro na tua vida. E naquele momento, Uzias, ele fica indignado, né, com o incensário nas suas mãos, mas aquela indignação que ele estava, você vai ver que logo o sacerdote olha para a testa dele e fala: olha, uma lepra aí. E aí todos juntam para tirar, né, Uzias diante daquele lugar ali, porque os leprosos, eles tinham que morar em uma casa separada, não poderiam ficar em contatos com os demais. E aí o que acontece? Por causa desta transgressão de Uzias, ele morreu exatamente com a lepra no seu corpo. Enquanto ele esteve vida, ele morou em uma casa separada, foi tirado ali, né? Foi excluído da casa do Senhor e depois veio a falecer. E aí Jotão, seu filho, reina em seu lugar. Amém? Então você observa, não podemos transgredir a palavra do Senhor. Aquilo que nós aprendemos, nós temos que levar ao pé da letra. É claro que tem muitos crentes aí que já estão mudando, né? Muitos crentes aí que já estão vivendo uma vida já de transformação, né? Está transformando, na mente deles estão transformando para melhor. Mas eu prefiro, irmãos, ficar exatamente com aquilo que eu aprendi. Se é pecado, continua sendo pecado. Se é vaidade, continua sendo vaidade. Então que cada um de nós, cada irmão, cada irmã, venha andar nos caminhos do Senhor. Não transgrida a palavra do Senhor, porque cada momento que a gente infringimos, né, a lei do Senhor nosso Deus, consequências, ela acontece na nossa vida. Então, que nós venhamos ficar cada vez mais em alerta. Amém? Hoje, quinta-feira, amanhã sexta-feira, nós estaremos aqui lendo a palavra do Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que juntos nós vamos aprendermos desta palavra maravilhosa. Amanhã, sexta-feira, convido você para estar conosco aqui mais uma tarde abençoada. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na Tua presença em oração. Senhor, eu peço de Ti, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, porque sem a Tua graça, sem a Tua unção, nós não somos absolutamente ninguém, Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, coloque as Tuas mãos sobre nossas vidas, nos abençoa poderosamente. Abra o meu entendimento para com a Tua palavra, abra, Senhor, o entendimento deste irmão, desta irmã para com a Tua palavra, Pai. É o que eu Te peço, eu Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar no teu coração. Permitindo o Senhor nosso Deus, amanhã estaremos aqui no horário das 3 horas da tarde, né? O dedo tem que esconder, é aqui 3 horas da tarde, assim, né? Então, 3 horas da tarde, nós estaremos aqui para mais uma leitura da palavra do Senhor nosso Pai. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para
te livrar. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus.